Você aqui nessa manhã junto com a gente, para a gente refletir mais sobre a palavra que é dele. E eu não sei você, mas esse ano, como a gente está falando aqui, ele está voando. Parece que foi ontem, que foi janeiro, fevereiro, tudo estava começando e hoje a gente já entrou oficialmente em dezembro. Hoje, dia 7 de dezembro de 2025. Um ano de bênçãos, um ano de conquistas, um ano, obrigado meu irmão, um ano de muitos desafios, mas um ano de, eu não sei você, mas eu vi verdadeiramente o cuidado de Deus sobre a minha vida, o cuidado dele guiando, direcionando, e como é bom a gente desfrutar disso, né? E nesse mês agora de dezembro, onde a gente lembra e relembra do verdadeiro significado, o que é Natal, esse mês onde a gente comemora. Natal para muitos é presente, é receber presente quem tanto ama. Natal para muitos é Papai Noel. Talvez para muitos ou alguns também seja apenas uma data ali comemorativa. Só que Natal, ele vai muito além disso. E o Natal, ele fala de um verdadeiro sentido. Ele fala, de fato, desse verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O verbo que se fez carne. Uma nova série, um novo mês, mês de dezembro, Natal, era necessário. Eu quero te convidar agora a você abrir sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo 1. João 1. João, capítulo 1. Verso 14, nós vamos ler, eu lerei, os irmãos podem acompanhar. João 1, verso 14, eu vou estar lendo na versão NVT. Vamos lá? Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Vamos ler mais uma vez nessa versão? Verso 14, vamos lá? Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Quem eu sou? Qual o meu propósito de vida? Para que e por que eu fui chamado? Por que eu faço o que eu faço hoje? Todo ser humano, ao longo da história da humanidade, eu e você, nós procuramos um sentido para a nossa vida. Um sentido para a nossa existência. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui hoje? Nessa igreja, cultuando, por que eu vim até aqui, estacionei meu carro, vim de Uber, vim com alguém, estou aqui nesse lugar, por que o Senhor me trouxe aqui, porque eu faço o que eu faço, porque eu tenho a família que eu tenho, qual é o meu maior desafio, como eu devo e posso e preciso impactar o mundo. O ser humano, ele sendo cristão ou não, ele tendo uma visão de mundo ou não, ele de fato busca incansavelmente por um sentido para a sua existência. E talvez esse sentido ele pode ser encontrado, buscado em outros caminhos, em outras áreas, em outras vertentes, mas esse é um dos maiores anseios do ser humano. O que eu fui chamado para fazer? Quem eu verdadeiramente sou? Quem eu verdadeiramente sou? E existem, logo desde o início de tudo, e ao longo desse processo aí, onde a humanidade tem se desenvolvido e crescido cada vez mais, os avanços estão aí. A gente tem avanço em todas as áreas, tecnologia, TVs espalhadas. Hoje você tem o seu celular na palma da sua mão, você tem um banco ali 24 horas por dia. Quando você quiser, você não precisa ir mais um banco físico propriamente para acessar sua conta. Você tem ali vários tipos de conforto. Você liga a TV da sua casa, e se ela demorar 5 segundos para ligar, você já fala, ih, tem algum problema aí, o que está acontecendo? Você está lá no seu celular,
Se demorar ali 10 segundos para o seu 3G, 5G carregar, o Wi-Fi da sua casa, você já fala, meu Deus do céu, eu tenho que mandar essa mensagem aqui para essa pessoa. O que eu vou fazer? As coisas são urgentes, têm sido cada vez mais rápidas, o processo de transformação. O meio social tem mudado, tecnologia, relações humanas. Só que muitas pessoas acreditam e acham que aquilo que elas tanto precisam e anseiam seja solucionado por essas coisas, por bens materiais, por algo que elas podem possuir, pelas transformações que existem no mundo e que vem acontecendo a tempo e fora de tempo. Só que a gente precisa deixar muito bem claro nessa manhã aqui, para quem está aqui e você também que está nos acompanhando, que verdadeiramente o vazio do coração humano só pode ser preenchido por uma única pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. Cristo Jesus, aquele que transforma tudo. Aquele que é capaz de transformar a minha vida e a sua vida. Sim, a gente fala, a gente prega, a gente ouve, a gente vê, a gente escuta, a gente canta, mas Cristo Jesus é a única pessoa que pode verdadeiramente transformar a nossa vida, e Ele transforma através da sua palavra, através do seu único poder. Era necessário, mês de dezembro. Mas por que era necessário? Era necessário Cristo Jesus vir ao mundo em carne, em forma humana. E por que Cristo verdadeiramente precisaria e era necessário, e Ele veio em forma humana? Para que tudo isso? Qual a intencionalidade? Qual a motivação? Qual o propósito? Qual a finalidade disso tudo? Por que Cristo verdadeiramente, Ele veio, Ele nasceu em carne? Lá em Gênesis 3, se a gente for ver, o que acontece em Gênesis 3? O pecado entra no mundo. Ali, a entrada, de fato, esse pecado dos nossos primeiros pais. E a humanidade, ela é corrompida. Toda a história da humanidade, ela é afetada. O pecado, a corrupção, a mentira, o juízo entra. E aí, o que vai acontecer a partir de agora? Será que o mundo vai continuar como ele está? E se a gente for ver no Antigo Testamento, na continuação, a gente tem uma sucessão ali de sacrifícios, onde sacrifícios eram feitos no derramamento de sangue, seja através de animais ou outros meios, para que verdadeiramente os pecados fossem perdoados. Para que houvesse verdadeiramente uma purificação, o perdão de pecados. Sacrifícios são feitos de formas pontuais ali. E esses sacrifícios, de forma cíclica, vão acontecendo, porque não tem essa validação eterna. É necessário sacrifícios, holocaustos, onde, através ali da direção de Deus, esse povo era purificado. O povo era transformado. Ele era realinhado nessa rota, nessa vida com Deus. Só que precisa e é necessário, no meio, nessa transição, algo ou alguém que mudasse todo o decurso dessa história. E esse algo ou alguém é Cristo Jesus. Esse algo ou alguém é aquele que desde o início é anunciado pelos profetas. Aquele que os profetas anunciam. Gastam tempo, dedicam a sua vida de fidelidade ao Senhor. Anunciam esse Cordeiro de Deus e esse Messias que haveria de vir ao mundo para purificar a história da humanidade, trazer uma nova perspectiva, uma nova mudança. E esse Cristo Jesus, ele é anunciado e ele vem em condição humana, homem, para cumprir essa lei, para trazer uma nova perspectiva, trazer vida, trazer cura, transformação e verdadeiramente derrotar todo o pecado e a morte. Cristo Jesus. Por isso que era necessário. Era
necessário Cristo Jesus. Para derrotar tudo, para trazer uma nova visão, uma nova perspectiva. E é sobre isso que eu quero refletir com você nessa manhã. Para que a gente enxergue de fato esse poder de Deus transformador sobre a igreja que é dele, sobre a minha vida, sobre a minha história e sobre a sua história. E aqui João, como a gente leu no verso 14, João, ele, ao longo do seu livro, ele vai investir aqui para apontar e revelar quem é Jesus. Quem de fato é Jesus. E nesse prólogo aqui, nesse período introdutório, logo no início aqui do seu livro, ele vai falar o seguinte: no princípio, aquele que é a palavra já existia. Então João, ele vai começar a falar sobre esse logo, sobre o verbo encarnado, a única palavra com P maiúscula que é capaz de transformar a humanidade. João, ele faz isso aqui. Mas por que João faz isso? João faz isso aqui com uma intencionalidade também. Nada é do acaso. Nada é por acaso. João, ele está enfrentando um desafio, ele escreve aqui para um povo greco-romano, povo de Éfeso, povo de Alexandria, Antioquia, Corinto, Roma, enfim, que estavam deixando vertentes, doutrinas, heresias dominarem e moldarem a forma deles de pensar e até mesmo enxergar o próprio Evangelho de Cristo. Onde eles acreditavam que Jesus, na verdade, ele não conseguiria ser ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. E eles entravam nessa crise, nessa discussão. Não é possível alguém ser Deus, coexistir, estar antes da fundação do mundo e ao mesmo tempo ele ser um homem. Não faz o sentido, não tem explicação isso. E esse povo, culturalmente falando, estão travando essa guerra. E João, ele escreve, ele fala: abandonem essa visão gnóstica que está infiltrada e começando no meio de vocês, onde vocês acreditam que ele pode ser uma coisa, mas não pode ser outra. Não, ele é um. Ele é poderoso. Ele é aquele que era, que é e para sempre será. A história da humanidade, aquilo que acontece ou deixa de acontecer, não muda o caráter de Deus. Ele é. Ele é. E João está falando aqui. Ele gasta esse início, ele investe justamente para explicar quem é esse Logos, quem é Jesus. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? O que Jesus representa na minha vida e na sua vida? E Jesus vai apontar aqui para a gente através da sua palavra, Cristo. Essa trindade maravilhosa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que esse Messias, ele estava desde o início. E ele veio para iluminar o mundo. Ele veio para nos tornar seus filhos. E ele veio para nos usar como instrumentos vivos em suas mãos. Cristo, ele não vem para nada, por acaso, do nada. Ele vem com essa missão. A missão de iluminar esse mundo. A missão de nos tornar seus filhos e únicos filhos. E nos usar para a sua glória. Para a glória do Deus Todo-Poderoso. E nessa primeira parte, do verso 1 a 5, João vai dizer, a partir do verso 2 também, que ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Por meio de quem? De Cristo. E sem ele, nada foi criado. Aquele que a palavra possuía a vida. E sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A escuridão nunca conseguiu apagá-la. João aqui, ele está falando de um Cristo que estava e preexistia antes de tudo. Significa que Cristo estava com Deus, ele é verdadeiramente eterno. Ele preexiste a criação. Cristo não surge em determinado período da história
do nada. Isso não acontece. Talvez aquele povo lá, no qual João estava escrevendo, estava tentando ensinar, alertar, não compreendia isso. Estava com seus olhos blindados e fechados. Mas verdadeiramente esse Cristo, ele não surge do nada. Ele vem desde o início. Ele preexiste antes da criação. Por quê? Porque ele estava com Deus. Esse Cristo estava com Deus. É um Cristo altamente pessoal. Mas a sua palavra também diz que esse Cristo, ele é o Verbo. E ele era Deus. Ele de fato é eterno, ele é pessoal, e ele era esse Verbo todo-poderoso. Cristo é divino. Talvez você não consiga, não tenha enxergado a grandeza de Cristo, sobre tudo, inclusive sobre a sua vida. E você tem se limitado nisso. Seus olhos estão blindados, sem conseguir enxergar a grandeza, o poder de Deus, o agir dele, através de Cristo. Cristo está do nosso lado, meus irmãos. Cristo, ele habita juntamente conosco. Ele não é um Deus, através desse Filho, que cria tudo e nos abandona. Pelo contrário, ele nos acompanha. E João está falando isso aqui. Ele era e para sempre será. Ele é o agente da criação. Ele criou todas as coisas. Ele cria tudo, ele cria a minha vida, ele cria a sua vida. Esse Cristo maravilhoso, suficiente, planejado pelo Pai. Cristo Jesus, todo-poderoso. E ele vai dizendo, aquele que a palavra possui a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão. Jesus, ele é essa fonte de luz invencível. Você concorda comigo que onde Cristo está, é impossível haver trevas? Onde Cristo habita, é impossível ter escuridão? Onde Ele está, tudo muda. Tudo é transformado. Mas como assim? Eu lembro que já aconteceu algumas vezes comigo, talvez você até se identifique com essa história, mas algumas vezes eu já acordei assim. Teve uma época que eu era até mais sonâmbulo, hoje eu já dei uma parada com isso aí. Mas eu acordei assim de madrugada e eu queria ir no banheiro. Só que eu andava pelo quarto e eu não conseguia enxergar praticamente nada. Eu tropeçava nas coisas ali, ficava todo embaraçado. E a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi procurar algum interruptor ou acender a lanterna do celular. Eu lembro que eu levantei e eu fui assim, em direção à porta. Cheguei a bater minha cabeça assim, mas eu achei interruptor ali. E aí, automaticamente, o que aconteceu? A luz acendeu. A luz foi acesa. No momento que a luz foi acesa, eu não tropecei mais. Eu não fiquei mais perdido. Meu Deus, para onde que eu vou? Vou tropeçar aqui, essa taça vai cair, vai derramar tudo, vai quebrar. Não. Houve ordem. Houve tranquilidade, houve paz naquele ambiente sobre a minha mente. E assim é Cristo nas nossas vidas, meus irmãos. Onde Ele está, Ele traz ordem. Onde Ele está, Ele traz mudança. Ele traz uma nova perspectiva, Ele traz caráter. Por isso que não tem como um crente ter uma vida dual. Não tem como eu ser um lá fora e um aqui dentro. Não tem como eu viver uma vida imoral. Não é possível. Diante de Deus, diante da sua palavra, diante daquilo que Ele nos chamou para fazer e viver, a gente viver de forma qualquer, sem uma perspectiva de que nós devemos honrar a Ele. Isso não significa que nós somos perfeitos, mas todos os dias nós nos colocamos diante dEle e nos reconciliamos diante desse Pai. O verdadeiro caráter do crente é o que ele faz diante de tudo que está à sua volta. E o verdadeiro cristão, ele foi chamado para viver em meio à luz. Afinal de contas, Cristo é luz. E João está falando. Ele trouxe luz a todos. A todos. E o Natal? Natal é luz.
Natal é essa época festiva, alegre. Só que o Natal é esse Cristo Jesus que traz luz para a humanidade, que transforma todo o caráter, todo mundo. A minha história é a sua história. Cristo Jesus. Ele é esse Messias, totalmente suficiente. Ele é. Ele veio para iluminar o mundo, sim. Cristo veio para iluminar o mundo. Mas Cristo, ele vem para nos tornar seus filhos. Filhos de Deus. Acompanhe comigo aqui a partir do verso 10. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Verso 11. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Cristo é anunciado. Cristo vem. E o próprio povo o rejeita. É muito diferente de hoje. O que tem acontecido hoje diante do mundo? Estava voltando ontem para casa da nossa cantata aqui, que foi uma bênção. Parabéns a todos os envolvidos aí. Foi um tempo absurdamente gratificante, de louvor a Deus, de comunhão. Você que esteve presente aqui, acompanhou também. Estava voltando para casa ontem à noite, fui mais cedo, e o Uber estava falando comigo. O mundo está um caos. O mundo está caótico. Tudo desorganizado. Tudo sem sentido. Não tem mais valor, mais princípio, não tem um padrão. E obviamente, se a gente for olhar para todo o contexto do mundo, tudo aquilo que a gente tem observado, o mundo, ele está desorganizado. E desde o início, o pecado sempre teve presente, esse caos, sem perspectiva, sem mudança, perdido, totalmente alienado. O mundo, e João fala isso, ele fala, o mundo está perdido por quê? Porque o Messias, ele vem e o seu próprio povo o rejeita. Cristo Jesus, ih, deixa Cristo Jesus para lá. Quem que é Cristo Jesus? Eu não quero me relacionar com esse Cristo, não. Ele não tem sentido para mim, ele não conecta com a minha existência. O povo de Israel, João está falando aqui. O próprio povo rejeitou esse Messias. Não acreditava, não dava credibilidade. Não tem sentido. Por que tudo isso? Para que tudo isso? O Messias foi rejeitado. Se a gente for olhar para tantas áreas aí hoje, Cristo verdadeiramente tem sido rejeitado. Está distante. As pessoas estão distantes dele. Não querem buscar. Mas o meu desejo é que minha vida não reflita isso. Que eu fui chamado para ser diferente. Nós fomos chamados para ser diferente. Apesar desse mundo caótico, tem uma transição aqui, essa própria parte, no verso 12. Mas, quem entende português aí, ó? Conjunção adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de quem? Nasceram de quem, Betel? De Deus. Nasceram verdadeiramente de Deus. Tudo estava perdido, tudo estava caótico, um caos, sem rumo, sem direção, sem uma nova perspectiva. Quase trava-língua aqui. Sem essa perspectiva. E Cristo muda. Cristo altera. Ele nos adota. Ele me adota como filhos de Deus. Seus filhos únicos. Talvez aqui você já tenha tido a experiência, já tenha passado por isso na sua vida, ou tenha alguém presente na sua história que tenha enfrentado isso, onde recebeu uma nova família humana, presente aqui, um novo lar, foi adotado. Assim como essa perspectiva, essa visão onde essa pessoa recebe afeto, carinho, um novo lar, uma mudança talvez de vida, alegria renovada. Cristo é aquele que nos renova verdadeiramente. Ele é aquele que nos transforma profundamente. Ele é aquele que entrega um sentido, um caráter, alegria renovada, uma nova vida para mim e para você. Talvez hoje aqui, nessa manhã,
Cristo esteja te chamando para esse compromisso juntamente com Ele. De uma mudança de caráter, de postura e de vida. Transformação de mente. Ah, mas eu já sou crente. Eu já venho na igreja, eu já sirvo, eu lidero, eu faço isso, aquilo, outro. Estava aqui ontem na cantata. Mas de que adianta tudo isso se seu coração está completamente vazio? Se você não tem relacionamento com o Senhor no dia a dia do secreto. Se você não se relaciona com Ele através da sua palavra. Se você não busca em primeiro lugar esse reino. De que adianta? Talvez hoje Cristo esteja te chamando para um passo mais profundo na sua caminhada de fé. Ou talvez para uma mudança, para uma guinada de vida. Porque esse Cristo aqui, Ele é totalmente transformador. Ele nos adota. Ele nos transforma. E aqui a gente tem esse momento ápice, onde Cristo é a verdade que vai iluminar. Ele se faz carne. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Não existe outro caminho, meu irmão, não existe outra verdade, não existe outra vida. Eu quero te dizer isso nessa manhã. Ele é único. Ele é único. Pare de buscar no seu sucesso. Pare de buscar na sua vida profissional em primeiro lugar. Pare de colocar e depositar todas as suas expectativas, talvez na sua família, talvez num sonho, talvez num projeto, talvez na sua mente, no seu coração. E foque mais em Cristo. Ele é único. Ele é o único caminho. Ele é o centro de tudo. É o centro da caminhada cristã. Cristo, além dele iluminar, além dele trazer essa mudança, além dele impactar, transformar, trazer essa luz, Ele nos chama de filhos. Ele vem ao nosso encontro, Ele transforma o nosso caráter, a nossa vida por completo. Mas Ele também deseja usar a minha vida e a sua vida hoje. Não é amanhã. Não é daqui a 5, 10, 20. Talvez seja até tarde demais. Não, é hoje. Ele deseja nos usar como instrumentos em suas mãos. Cristo Jesus. Instrumentos de honra e não de desonra. Instrumentos de testemunho e não de vergonha. Como que você tem sido no seu trabalho? Fulano é crente? Rapaz, descobri agora, depois de 2 anos. Vixe, tanto de coisa que fala, parece que não tem uma evidência ali de caráter de Cristo nela, não. Porque está igual alguém do mundo. A pessoa não vê a presença de Deus no seu caráter, na sua vida prática, na forma como você trata as pessoas, na forma como você se porta até diante da igreja, o seu compromisso com o Senhor. Uma vida sem sentido. Meu irmão, minha querida irmã, deixa eu te falar. Crente, ele precisa caminhar na vida de transformação diante de Deus. Não é crente Raimundo, pezinho na igreja, um pezinho no mundo, não. Tem até essa famosa frase. Ou você é ou você não é. Ou é lado direito ou lado esquerdo. Ou é baixo ou é cima. Não existe meio termo. Então, o verdadeiro cristão, ele foi chamado para fazer diferença, instrumento de Deus. E quem que é um instrumento vivo aqui? Verso 6, Deus enviou um homem chamado João Batista, para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando. João Batista aqui, ele não é o Cristo. Ele fala, ei, eu não sou o Cristo. Não me confundam com o verdadeiro Messias, eu não sou ele. Mas eu sou aquele que vim para testemunhar desse Messias. Eu sou aquele que vim para trazer, apontar esse caminho, para falar, ei,
Arrependam-se dos seus pecados. Verdadeiramente virá esse Messias que vai transformar a história da humanidade com essa nova visão. João Batista é esse testemunho vivo da graça de Deus. De alguém que decidiu, viveu, lutou incansavelmente e pregou esse evangelho com a sua própria vida, com o seu tempo, com a sua prioridade. Tanto se fala de tempo, que a gente pregou isso algumas semanas atrás. O tempo, a sociedade do tempo. Mas diante desse tempo totalmente mais corrido, cada vez mais apressado, como nós estamos diante desse Cristo? Temos testemunhado essa verdade eterna. Isso começa talvez na sua casa, no seu lar, na sua família, para o seu filho, para o seu cônjuge, para o seu vizinho, para o colega de trabalho. Testemunhas vivas desse evangelho transformador. Cristo Jesus era totalmente necessário. E por que era necessário? Porque Ele muda tudo. Natal, Ele transforma. Ele traz essa nova perspectiva, essa nova visão. Ele ilumina o mundo, Ele nos torna filhos. Ele verdadeiramente nos usa como instrumentos vivos em suas mãos. Talvez hoje o Senhor, Ele esteja te desafiando em algumas áreas específicas. E uma delas é a confiar mais nele. A depositar e entregar mais diante dele. Entendendo que de fato Ele pode transformar o seu coração. Ele te perdoa. Ele não é aquele ser que te ouve e talvez te abandona. Pelo contrário, Ele está do seu lado. Confesse seus pecados diante de Deus. Vive uma vida de conformidade com a palavra dEle, de intimidade com Ele, de mudança diária, caminhada diária. Assim como um agricultor, todo dia, ele tem que ir lá, molhar a planta, regar toda aquela vegetação. A nossa caminhada é assim, dia após dia. Nos relacionando, caminhando, estando mais perto desse Cristo que vem até nós e transforma a nossa vida. Talvez nessa manhã o Senhor esteja te chamando para esse passo de fé. Talvez nessa manhã o Senhor esteja te desafiando nessa caminhada genuína. Aprofunde seu relacionamento íntimo com Deus, como a gente leu aqui em João 1,14. Ele é capaz. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Em Hebreus 4,15 diz: Ele, o nosso sumo sacerdote, entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Cristo enfrentou as mesmas tentações que eu e você enfrentamos. Dor, perseguição, crises, mas nunca, jamais Ele pecou, porque Ele é perfeito. Ele é esse verbo que se fez carne, que nasceu em carne, veio em carne para toda a história, todo o plano de Deus fazer sentido, transformar o coração, a história de toda a humanidade. Mas esse Cristo, Ele verdadeiramente não teve pecado algum. Não teve pecado algum. Ele não teve pecado algum. E a nossa vida, ela precisa apontar para Ele. Ela precisa refletir Ele. E eu quero te fazer pensar agora numa área aqui da astrofísica. Agora a gente evoluiu, astrofísica. Como assim? O que você está falando? Pensa comigo no Sol. Sol. Para toda a humanidade. Para todos. É o Sol que a gente vai para a praia e volta queimado de lá. É o Sol que a gente tem a oportunidade de usufruir. É a graça de Deus. É o elemento, é a criação dele. O Sol está para todos. O Sol, você concorda comigo que ele tem luz própria? E por que o Sol tem luz própria? Porque ele é assim. Ele foi feito dessa forma. Ele não precisa de nada para apontar para ele, para que ele reflita. Ele é esse sol que resplandece, que queima, que brilha.
Assim como esse sol, Cristo é o sol da justiça, que nos traz essa nova perspectiva, que muda a nossa vida, que traz luz sobre as trevas, que transforma o que estava perdido, que acalma o coração do aflito, Cristo Jesus. Mas assim como o sol, qual é o outro luzeiro? A lua. Não existe só o sol, a lua. E está aquela noite maravilhosa, você olha assim para o céu e vê aquela lua cheia. Meu Deus, que beleza é essa? Glórias ao teu nome por isso, a sua criação. Mas a lua, ela não tem luz própria. A luz, ela depende do sol para poder brilhar. Ela só resplandece luz se o sol refletir nela e automaticamente ela brilha. Assim como essa lua é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo foi chamada, eu e você somos chamados hoje, a tempo e fora de tempo, para refletir a luz de Cristo. Eu e você precisamos refletir a luz de Cristo, mas por que isso? Significa que eu reflito a luz de Cristo na mesma proporção que Cristo é a luz? Não, jamais. Cristo é a luz. Que quando Cristo está falando lá, eu sou o pão da vida, eu sou a verdade com a minha vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta e tantos outros, as 7 declarações, qual que é a única que Cristo compartilha com a sua igreja? Eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, ele é a fonte. Mas nós também somos, porque nós, como igreja, refletimos essa luz maravilhosa. Nós refletimos a luz que é dele. Nós fomos chamados para viver uma vida transformada aos pés e ao caráter que é dele. Por isso que a nossa regra, por isso que o nosso maior exemplo, por isso que a nossa maior ambição, o nosso maior alvo precisa ser Cristo Jesus. Porque ele é o único capaz de transformar toda a história da humanidade. Ele é o único capaz de trazer luz sobre as trevas, de fato nos chamar seus filhos e nos usar para a sua glória como seu instrumento. E essa deve ser a nossa motivação. O nosso clamor, o nosso pedido. Senhor, usa a minha vida, Pai, para a sua glória. Eu preciso ser usado, pecador, miserável, mas eu me rendo aos teus pés. Eu reconheço a sua grandeza e eu preciso de ti. Como eu necessito de ti. Era necessário tudo ter acontecido. Era necessário Cristo nascer em carne. Era necessário o verbo, o logos, a palavra, vir ao mundo em carne, habitar entre nós cheio de graça e de verdade. Ser esse sacrifício vivo. Não é necessário mais sacrifícios, holocaustos, não, cordeiro, não. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele transforma, ele traz essa nova visão, mudança de vida. Ele tira, ele sobe aos céus, ele fala, ei, um dia eu vou voltar para buscar a minha igreja. Essa igreja sem mácula, sem pecado, sem mancha, vivendo eternamente com Cristo Jesus. Você quer viver isso, meu irmão, um dia? Esse é o meu maior desejo e esse deve ser o nosso maior anseio. Viver para Cristo. Reflita a luz dele sobre a sua caminhada. Amém?